Olá, mulher! Eu espero que esse vídeo te encontre na paz do Senhor, que Deus possa ser um motivo de alegria para você nesse dia, motivo de todas as suas satisfações como mulher. E é com muita alegria, né, que nós voltamos a mais uma meditação sobre a mulher virtuosa de Provérbios 31. E meu coração se alegra porque nós caminhamos para o final dessa história tão linda da vida de uma mulher que nós podemos ser. Nós podemos caminhar crescendo e aprendendo com os princípios de Deus e aplicando cada dia mais na nossa vida, né? Nós estamos correndo uma carreira cristã, né? A nossa vida cristã é uma carreira que nós corremos e caminhamos a cada dia construímos em favor desta carreira até atingirmos o alvo, né? Lá em Jesus Cristo, a maturidade em Jesus, até que Jesus volte para nos buscar e possa nos contemplar como uma noiva, como uma mulher, como uma igreja gloriosa, né? Sem mácula, sem ruga nenhuma, que nós possamos morar com Jesus no céu. Então esse é o nosso alvo, caminhar num crescimento espiritual como mulher, né? Nós caminhamos até aqui aprendendo as nobres qualidades, né, que pode nos tornar uma mulher mais bela aos olhos de Deus primeiramente, porque nós precisamos querer agradar os olhos do Senhor primeiro, né, e depois todas as outras coisas na nossa vida vão tomar o nosso lugar. Nós aprendemos até aqui, né, nós vimos através de princípios adquiridos aqui através do estudo da vida dessa mulher, nós vimos que motivadas pelo amor, nós podemos nos dedicar alegremente, né, à nossa família e a muitas outras coisas que o Senhor for acrescentando na nossa vida como mulher. Motivados pelo amor, nós podemos ser uma mulher bela aos olhos de Deus, né? Aprendemos que sim, nós podemos ter um tipo de beleza rara nos nossos dias, que é a beleza que vem de Deus, que é a beleza que vem do Senhor Jesus, da luz do Senhor Jesus brilhando nas nossas vidas, do perfume de Cristo sendo exalado através das nossas vidas e através da nossa atitude. E aqui nós chegamos num ponto, né, a partir do verso 28, nós chegamos num ponto em que essa mulher, né, e que nós como mulher também podemos ser reconhecida, né, por tudo aquilo que nós fazemos. Louvada, nós vemos aqui que essa mulher foi louvada pelos filhos, pelo esposo e por um público, por todas as pessoas que passavam por a vida daquela mulher. Essas pessoas homenageavam, essas pessoas louvavam, agradeciam a Deus pela vida dessa mulher, né, que passou ali pela vida deles. Então eu queria que você refletisse, né, as pessoas que têm passado pela sua vida, sua família, né, qual é a marca que você vai deixar na vida deles, né, para um dia eles falarem assim: nossa, a Luciana foi assim, assim, assim na minha vida. A Luciana me ajudou assim, assim, assim. Ou seu esposo, ou seus filhos, né? O que eles vão falar de ti? Aqui nós vemos um tratado de louvor, né, dispensado à vida dessa mulher. E eu quero começar aqui hoje mostrando esse tratado de amor, de louvor e de agradecimento e de homenagem à vida dessa mulher como mãe. O verso 28 diz assim, né, na sua parte A, diz assim: levantam-se os seus filhos e lhe a chamam ditosa. Nossa, isso é maravilhoso, né? Ditosa é uma mulher de boa sorte, diz no dicionário. Uma mulher que é bem-aventurada, uma mulher que é afortunada, uma mulher que é virtuosa, que é bendita, né? Que as pessoas falam bem dela, uma mulher que é abençoada. Tudo isso são sinônimos da palavra ditosa, né? Então fala aqui que os filhos delas, em dado momento, se levantou e falou: a minha mãe é uma mulher abençoada, a minha mãe é uma mulher ditosa, a minha mãe
uma mulher afortunada, a minha mãe é uma mulher feliz, a minha mãe é uma mulher abençoada, a minha mãe me abençoa, né? Então é isso que nós vemos aqui. Então hoje eu quero te encorajar, te incentivar a ser uma mãe zelosa, né? Uma mãe homenageada por aqueles que estão com você, né? E para ser uma mãe zelosa, eu preciso ter consciência que eu preciso cuidar dos meus filhos. Cuidar sim fisicamente, cuidar sim proporcionando alimentos, moradia, vestimentos. Isso sim, nós vimos ao longo da vida dessa mulher que ela era uma mestra em servir no lar dela, né? Com tudo aquilo ali, proporcionar o melhor para os seus filhos. Nós vimos na vida dessa mulher ao longo dos versículos que nós fomos meditando. Mas também eu queria te dizer, para que você deixe um legado, para que você deixe uma marca de bênção na vida dos seus filhos. Você seja uma mulher exemplo. Exemplo de caráter, exemplo de amor, exemplo de bondade. O exemplo é uma marca inquestionável que nós deixamos na vida das pessoas e principalmente, mulher, na vida dos nossos filhos. Nós temos que imprimir essa marca de caráter, de amor, ser um exemplo de pessoa que ama Deus, que busca a Deus, ser um exemplo de bondade, ser um exemplo de caráter, ser um exemplo de fidelidade, ser um exemplo de serviço, ser um exemplo de altruísmo. Nós precisamos ser exemplo na vida dos nossos filhos. Quando eles precisarem de um modelo, que eles possam olhar para nós e ver sim que nós não somos perfeitas, mas que nós temos um padrão na nossa vida. A nossa vida tem que ser padronizada conforme a palavra de Deus. Eu não posso viver de qualquer maneira e achar que que aquilo vai abençoar a vida dos meus filhos. Outra coisa, para ser uma mãe zelosa, né? Eu preciso ser uma mãe que ensina os meus filhos. E eu acho que o primeiro ensino, ou um dos mais importantes ensinos que a mulher pode deixar para os seus filhos, pode imprimir na vida dos seus filhos, é o ensino da palavra de Deus, mulher. Deuteronômio 6 fala isso, que nós temos que imprimir, inculcar nos nossos filhos a palavra de Deus. Ensine os seus filhos a ser homem e mulher de Deus, através dos princípios da palavra de Deus. Hoje, no nosso tempo, nós estamos vendo pais e mães, aqui eu estou falando para as mães, ensinando os filhos a buscarem uma profissão, a buscar a melhor profissão, a mais lucrativa, buscar as suas profissões. Isso não é errado, é um ensino que nós também podemos dar. Mas o primeiro ensino que nós temos que ensinar a eles é ser homem e mulher de Deus, a buscar a palavra de Deus. A respeito da vocação e da profissão, deixa isso por conta de Deus. Porque se você ensinar o seu filho a ser um homem e uma mulher de Deus, a profissão que ele escolher vai ser um instrumento, vai ser um acréscimo na vida desse homem e dessa mulher de Deus, né? A gente vê Davi, que era pastor de ovelhas e foi um homem segundo o coração de Deus. A gente vê Moisés, que também pastoreou, né, ali, e era um servo de Deus, um homem que tinha um coração em Deus. Moisés também pastoreou ovelhas lá, quando ele foi lá fugiu lá, né? Então, e outros homens, Paulo, né? Paulo, ele construía tendas, né? E ele era um apóstolo, um homem de Deus, um influenciador das nações. Então, ensinemos os nossos filhos, né, a ser homem e mulher de Deus. E Deus vai direcionar a vocação. Provérbios 22, 6 fala isso, pra gente ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E quando ele for grande, não importa qual a profissão, não importa o que ele escolher, ele não vai se desviar dos caminhos do Senhor. Então seja uma mãe que ensina aos seus filhos a serem homens e mulheres de Deus. Seja uma mãe zelosa que dê bons conselhos, uma mãe que disciplina, uma mãe que coloca regras
Isso vai fazer os seus filhos crescerem como bons cidadãos no nosso mundo aqui que nós estamos vivendo. Outra coisa, tenha tempo de qualidade com os teus filhos, né? Nós precisamos investir tempo com os nossos filhos para que essas marcas sejam imprimidas. Exige tempo, mulher. Cuidado com o que você tem feito com o seu tempo, e cuidado com o tempo que você tem dispensado aos seus filhos, e cuidado que a maneira com que esse tempo tem sido usado. Pensa em Joquebede. Por providência de Deus, ela teve um tempo com Moisés logo após o nascimento dele. E essa mulher imprimiu as marcas de Deus na vida de Moisés. E quando ele cresceu, ele preferiu padecer com o povo dele do que viver no Egito, no palácio de Faraó. Olha como as marcas foram imprimidas. Essa mulher dispensou tempo. Eu quero deixar uma curiosidade aqui para você. Você sabia que 50% do caráter dos seus filhos, eles são formados nos primeiros 3 anos de vida dele? E que 75% do caráter é formado na vida da criança até o seu 5º ano de idade? Nesse tempo, o que as mães hoje têm feito? Que tempo nós como mães temos dedicado aos nossos filhos nessa época? Nesse tempo tão precioso que determina muita coisa na vida dos nossos filhos. Hoje nós vemos uma leva de mães, né, que tem terceirizado a educação, o tempo dos seus filhos nessa época tão importante da vida deles, deixado com outras pessoas, colocado nas creches, nas escolas, porque elas têm outras prioridades, precisam trabalhar. Vamos ter cuidado com isso. Outra coisa, mãe, que você tem que deixar como marca, não só quando eles são pequenos, mas quando eles crescem, pequenos e grandes. Nós temos que ser mães de oração, intercessora dos nossos filhos. Orar por eles em todo o tempo, zelar em oração pela vida dos nossos filhos, principalmente quando eles se levantam e vão cumprir o propósito que Deus tem para a vida de cada um. Quando eles crescem, quando eles vão para suas faculdades, quando eles se tornam jovens, adultos, constroem família, nós ainda temos uma marca para deixar na vida deles, que é a oração. Pensa em Ana. Ana, ela dedicou Samuel ao Senhor, mas essa mulher ficava em oração por esse filho todo o tempo da vida dela. Então, que sejamos uma mãe zelosa e que nossos filhos um dia vão reconhecer tudo que nós fizemos. Às vezes eles não podem falar, mas dentro deles, com a vida deles vai louvar a nossa vida como mãe zelosa, que cuidou e fez o seu papel e a sua missão. Aí você pode dizer para mim, Luciana, mas e se nunca os meus filhos proferirem com a boca dele uma palavra de elogio, de homenagem a mim? E se eles nunca reconhecerem? E se eles nunca me elogiarem? Minha amiga, minha amada, minha irmã, eu quero deixar uma palavra para você. Se nunca você ouvir de ninguém uma palavra de elogio, como essa mulher ouviu dos filhos dela, você cumpriu a sua missão de mãe. E isso para Deus basta. Tem um texto em 1 Timóteo 2,15 que eu gosto muito. Diz assim sobre a vida da mulher, sobre a vida da mãe: todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer na fé, no amor, na santificação, com bom senso. Amém, mãe? Amém, mulher? Seja você casada ou não, seja se você tem filhos ou não, se você vai ter um dia, guarde essa palavra no coração. Você será preservada diante do Senhor. Você chegará diante do Senhor com uma missão cumprida de mãe, né? Se você perseverar, se você permanecer, se você não desistir,
a despeito de qualquer circunstância, sendo reconhecida aqui na terra ou não. Amém? Que Deus nos dê essa capacitação de ser uma mãe zelosa e que Deus possa reconhecer cada mínimo esforço que nós temos feito para ser uma mulher melhor, para ser uma mãe melhor, para ser uma mãe segundo o coração de Deus. Aguarde aí o próximo vídeo que vai falar do seu marido.